Eu falei pra você que a gente vai falar. Vamos falar. E aí toda vez que o eu... Bruno hosteando o cast. Você que é o host, cara. Você tá fazendo papel também quando você vai assim. Porque eu sigo linha cronológica. Olá, esse é mais um programa do MicCast e hoje a gente tá aqui com o Kyron e o Bruno Maroni, o nosso convidado, e a pessoa que vos fala, o Hudson. Hoje a gente vai falar aqui sobre o Silence, o filme do Scorsese, e pra quem não sabe, fala sobre missionários portugueses que foram no Japão descobrir o que aconteceu com o mestre dele. Bruno, você que leu o livro, que é o material fonte, você leu metade do livro, fala um pouco da impressão até agora. Eu ganhei esse livro de aniversário, como você lembra bem, você quase roubou meu presente de aniversário. Eu surtei, foi engraçado. E eu ganhei depois, acho que uns 2 meses depois que eu vi o filme, né? Fui lá em Campinas assistir, que aqui em Jundiaí não passou no cinema. E eu comecei a ler o livro em junho ou julho, mais ou menos. Eu li bem rápido, assim, eu não terminei de ler, mas o que eu li bem rápido. Eu não sei se isso dificultou a minha leitura ou se isso foi mais proveitoso, porque como eu já tinha visto o filme, quando eu tava lendo o livro, o filme passava na minha cabeça, assim, era como se eu estivesse no filme. E eu acho que esse filme tem uma coisa de ambientação bem legal, assim, que você, sei lá, você fica sentado na cadeira do cinema olhando as paisagens, uma névoa, assim. Queria muito ter visto no cinema, cara. Dizem que no cinema acho que é a melhor experiência, né? Que ele é bem ambientado e... Esse filme no cinema faz bastante diferença. Ele lida com o som também. E o lance do som, cara. Silence, né? A gente vai falar sobre esse silêncio. Quando eu comecei a ler o livro, tava lendo em junho e tal, e aí era a minha época favorita de ano quando se trata de clima, né? Que é friozinho e tal. E aí toda vez eu pegava o livro, e não era a mesma sensação quando eu lia aqui em casa, quando eu ia ler algum canto mais florestal, vamos dizer assim, do meu condomínio. Aí era uma sensação bem massa, assim, eu sentava numa pedra no meio do mato, assim, e ficava lendo, colocava uma musiquinha de fundo. E acho que isso facilitou a leitura, porque aí eu já me sentia bem envolvido. Não sei dizer assim se tem muito mais detalhes no livro do que no filme, mas porque eu achei o filme, eu particularmente achei o filme bem detalhado. Ele é longo também, né? Ele é bem longo, talvez isso dificulte para algumas pessoas, né? 3 horas de filme não é fácil. E não é um filme super agitado e tal. E aí, por exemplo, algumas coisas que se passavam no livro eu conseguia lembrar exatamente das cenas que se passam no filme. O livro tem uma diferença que no começo tem uma introdução, isso é quase 10 páginas. Tem 2 prefácios, eu acho. Prefácios. Aquelas coisas que vem antes, que é pré. E aí tem um prólogo, se não me engano, nessas partes que tem toda a explicação do contexto histórico, né? O filme é um filme histórico. E aí é bem massa porque explica as questões políticas envolvidas naquela época. Esse filme se passa mais ou menos 1500 e pouco, né? Eu acho que mais da metade já do século XIV. Mas assim, nessa explicação do contexto histórico, o autor ele vai explicando como chegou até a situação cultural do Japão naquela época, a transição de governos. É curioso que o filme mostra que a relação dos missionários cristãos no Japão era bem difícil, bem complicado, dos cristãos em geral que moravam lá também. Mas nessa explicação do contexto histórico mostra que nem sempre foi assim e vai explicando por que ficou dessa forma e tal, até que ficou de um modo bem agressivo, que é quando chega no filme. É isso que eu aprendi com o livro. E nesse prefácio ele fala também que a narrativa do livro foi meio que baseada em fatos reais, né? Sim, é como se fosse, se não me engano é o livro inteiro, assim, o personagem principal narrando, é como se ele estivesse escrevendo cartas. E isso é usado no filme também. É um romance epistolar, né? Eu não sabia o termo técnico. Ele é a primeira pessoa, então? Sim. Só no final, né, que ele muda depois a narrativa, porque não é mais a voz do Ferreira, né, é daquele navegante, que no filme também tem. Ah, sim, igual no filme. Aproveitando essa deixa da ambientação do filme, a gente podia falar as primeiras impressões, né? Isso, legal. Começa você. Como o Bruno estava falando, ele é um filme longo, já vamos passar isso em mente. Sim. São 3 horas de filme e ele é um filme muito parado, assim, vamos dizer, tipo, não tem ação.
Lembra, o ritmo dele lembra bastante Blade Runner, né? O 2049. Pensa em Blade Runner, mas mais lento ainda. Não posso pensar quando assistir. A câmera ela é muito estática. Sim. O tempo inteiro ela não tem movimento, ela sempre tá pegando uma parte especial na tela, assim. Como a gente tinha falado também, ele lida muito com o som, então infelizmente o filme não tá mais no cinema. Quem assistiu se deu muito bem. Bruno. Ele lida bastante com o som, é muito legal. Ele foi, no Oscar ele foi indicado por fotografia, né? A fotografia ele é muito, muito bonita também, sem palavras. No Oscar ele foi deixado de lado. Foi meio esnobado assim no Oscar, porque merecia. De repente é por causa do tema religioso, assim. Mas o Até o Último Homem também tem. Verdade. Eu acho que é até mais forte, né? Verdade. É muito mais forte. E você acha que talvez a fotografia também dificulte um pouco, assim, pra assistir? Ela é bem... Torna mais cansativo. As cores são bem apagadas. Bem apagadas. E você, Bruno, você falou um pouquinho do livro, o que você achou do filme? Esqueceu de citar o nome do autor, né? Pode citar. O Silêncio é um filme baseado no livro, tinha um Silêncio também, de um autor japonês, se chama Shusaku Endo. É esse nome. Ele é um romancista japonês da década de 40, se não me engano, por aí. É o Endo. É o Endo. Vamos chamar pelo apelido. Então, eu fiquei sabendo do filme antes do livro, né? E quando eu fiquei sabendo do filme, eu fiquei bem curioso pra assistir, porque o tema, pra mim, é muito interessante. Eu gosto de filme assim, eu gosto do Andrew Garfield, eu gosto de barbas e cabelos compridos. Eu acho que os filmes ficam legais com personagens assim. Mas, assim, eu fui bem curioso, essa temática de desafio de fé cristã, tá? Me interessa bastante. Eu sou estudante de teologia, pode falar, né, pessoal? Pode falar. É público isso. Teologia pública. Então eu fiquei bem curioso, assim, porque, tipo... E eu achei bem interessante, porque é um filme sério, tratando de questões de fé e tal, não é muito fácil achar isso. É um cara no calibre do Scorsese, né? Então... Então é um filme que nem tem tanta cara dele, quando você vai ver, comparado aos outros filmes dele. Isso é legal de conversar também. Nas lidas que eu dei de resenha e tal, de comentário sobre o filme, o Scorsese, ele era seminarista católico, né? Então, quando ele coloca em um filme, ele tá expondo de um jeito sério a temática. De primeiras impressões, quando eu fui ver o filme, eu tava numa expectativa muito grande, mas acho que eu não esperava, assim, um filme super agitado e tal. Então, quando eu entrei no cinema, eu fiquei, tipo, vai começar, vamos lá, né? Vamos ver o que eu consigo absorver desse filme. E eu gostei muito, a pessoa que assistiu comigo também gostou muito, mas não é o tipo de filme que dá pra chamar qualquer um pra assistir, sei lá, sábado à noite, né? É um filme de fato cansativo, parece que demora pra acontecer as coisas. Muito reflexivo. Né? Muito reflexivo, as cores meio apagadas, assim, e aí tem a questão do silêncio, que eu acho muito interessante que silêncio é o título do filme. Eu acho que a temática também tem a ver com silêncio de fé, essas coisas. É uma palavra que eles dizem muito no filme, todo mundo fala muito silêncio no filme. E o filme também tem partes muito silenciosas, né? E isso, tipo, quando acaba o filme você se sente cansado, tipo, como se você tivesse feito um grande exercício de espectador. Mas tem uma coisa interessante que o Kyron disse, que a gente se sente bastante na época do filme, né? E eu acho que isso contribui um pouco pra ficar menos estático, porque os personagens passam por muita tensão. Então se o filme consegue te colocar bem na época, assim, então você compartilha um pouco da tensão, né? Mesmo que não seja uma coisa super rápida, super agitada, você fica esperando muito o que vai acontecer com os personagens, não só com os personagens principais, né? Qual que ia ser o desdobramento maior que teria. Eu gostei, tipo, as atuações. Eu já tinha visto o Até o Último Homem, que é com o Andrew Garfield também. Eu me surpreendi com a seriedade dos filmes, né, que ele fez. Os dois sobre cristianismo. Os dois sobre cristianismo, os dois filmes de época também.
E assim, a atuação dele no Até o Último Homem é bem marcante mesmo, muito marcante. O sotaque do personagem e tal. No Silêncio, eu não sei se é por causa do estilo do filme, parece que é mais discreto, mas tem partes que é muito forte, tipo... Aí a gente fala mais pra frente, né, das cenas específicas. Eu gostei bastante da atuação dele, do Kishihiro também, daquele amigo dele que foi um missionário que foi junto com ele procurar os nomes, o Andrew Garfield, o personagem dele é Rodrigues, Sebastian Rodrigues. Isso é o Adam Dreyer, né? Ele... É o Kylo Ren. Como que é o nome dele mesmo? O nome do ator é Adam, o nome dele eu esqueci. O nome é Dreyer, alguma coisa assim. Eu vou procurar aqui. E o Ferreira é o Liam Neeson, né? Que é é o mentor deles que eles estavam procurando. Foram no Japão procurar por eles. Nossa, como que chama? Vou pesquisar aqui também. Eu só tô achando vários nomes em japonês aqui, mas o nome dele não é japonês. É Francisco. Francisco Garpe, lembrei. O nome dele é Styles. É isso que eu achei. Trilha sonora bem legal também. Não tem, né? Mas o que tem, assim, tipo, eu acho que encaixa bem. Então, falando das impressões gerais do filme, que eu já conhecia o trabalho do Scorsese, do que ele fazia na década de 70 e o que ele vem fazendo recentemente, né? E ele é muito marcado por fazer filme de gangster. Tipo, ele é muito versátil em tudo que ele faz. Tanto que ele já fez um filme sobre Jesus, que é bem controverso. Mas eu tava muito curioso pra que direção ele ia, e eu gosto muito de cultura japonesa também. E é legal a relação com esse filme, porque o Scorsese ele gosta muito de cinema asiático também, principalmente Kurosawa e Ozu. Kurosawa, pra quem não conhece, é um cineasta ali que ele trabalhou por volta da década de 50 e 90, é um cara muito influente. E o Ozu também, ele trabalhou mais ou menos, acho que ele era um pouco mais antigo, mas trabalhou nessa época de 50 e 60 também. E o filme é muito uma homenagem para esse tipo de cinema. E esse lance do enquadramento ser aberto, ter poucos cortes, takes muito longos, isso é um cinema muito asiático. E o próprio Scorsese ele já trabalhou com o Kurosawa, ele atuou em um filme do Kurosawa para fazer o Van Gogh. Então o Scorsese tem esse lance com a cultura japonesa e tem esse lance que você falou também, que o Bruno falou, que o Scorsese, antes de ser cineasta, ele tentou ser padre, mas ele foi expulso, na verdade. Então essa cultura católica é muito forte para ele. E ele sempre tratou sobre o lance de fé de formas diferentes. E então eu tava muito curioso de ver todas essas coisas juntas, assim. Integrando. E eu não poderia ficar mais feliz assim com o resultado. Eu gosto muito desse filme. É uma das experiências mais legais que eu tive com o filme esse ano. E assim, tem que dar tempo, assim, mas eu acho que é um dos meus filmes favoritos, assim, da vida. Mas eu realmente gosto por causa dos temas também. Ele integra muita coisa que eu gosto. Tem Scorsese, tem cultura japonesa, tem fé. Ele é um filme muito maduro e, assim, o Scorsese, todo mundo sabe que ele é um mestre, assim. E é uma coisa que é legal porque ele não trata no mesmo ambiente que a gente está acostumado a ver o Scorsese trabalhando, que é o ambiente mais urbano de crime, mas tem as mesmas características que a gente conhece do Scorsese, tipo o voice-over, que é quando tem uma narração em cima do filme, né? No Lobo de Wall Street ele usa muito, no Goodfellas ele usa isso. Você podia citar os filmes mais recentes dele pra citar. Então, legal. O Scorsese ele fez o Lobo de Wall Street, Ilha do Medo, A Invenção do Hugo Cabret, que é o primeiro filme pra crianças dele. Qual mais? Eu acho que os mais famosinhos é esse, o Infiltrados, que ganhou um Oscar um tempo atrás. E dos mais antigos, mais clássicos, tem Taxi Driver, que é de 70, na década de 70. 76, né? Por aí. E o Touro Indomável, que é de 80. Então ele é um diretor muito influente. O Lobo de Wall Street e Ilha do Medo, muita gente conhece provavelmente, né? Sim. Os dois são com o Leonardo DiCaprio. Gangues de Nova York também. Gangues de Nova York. Esse filme tem muito do Scorsese, que é o voice-over, que é a narração em cima do filme. Vários planos sequências também, que é uma coisa que o Scorsese faz. Então, mesmo em um ambiente muito diferente do que a gente está acostumado a ver, ainda é Scorsese. A identidade dele ainda tá ali. E com esse monte de influência asiática. Mas uma coisa legal do livro também, eu acabei esquecendo de falar, enquanto o Bruno estava falando,
que o Scorsese ele leu no Japão. E imagina como devia ser a experiência, né? Eu li aqui no condomínio e ele dando no Japão. Apenas. Cada um com o ambiente que tem, né? E pro Scorsese esse livro é muito importante pra ele porque deram pra ele logo depois que ele fez A Tentação de Cristo, que é um filme bem polêmico, e deram pra ele e falou, ó, esse livro tem tudo a ver com os temas que você aborda. E esse livro ele demorou 28 anos para adaptar ele, então foi todo um processo de pré-produção, não só de dificuldade técnica, mas também porque ele não se sentia pronto para dirigir, ele não achava que tinha maturidade. É isso, em termos gerais, comentando do filme, acredito que seja isso. Mais alguém tem algum comentário? Eu achei uma coisa legal aqui do livro. Na nota sobre o autor, fala que ele não se acostumou, né? Mas ele trabalhava muito temas como os dilemas entre Ocidente e Oriente, que é muito evidente nesse filme, fé e descrença, tradição e modernidade, e é isso. E ele publicou ensaios teológicos também. Sério? Sério. Curioso. É isso, então a partir de agora a gente vai fazer comentários com spoiler, então se você não viu, fecha o programa e volte depois. E é isso aí. Eu acho que uma coisa legal de comentar é a cena inicial. Antes da cena de fato que tem o Ferreira, eles usam só o som, antes de aparecer o título, né? Tem um som bem baixo e vai crescendo aos poucos o barulho de grilo e barulho da selva mesmo e vai crescendo aos poucos. Esse primeiro take é aquele que é da neblina. Não antes disso, que é a tela preta e só tem o som. E o som vai crescendo e aparece o título. Quando começou isso, eu já... Porque... Já posso ir embora. Tô satisfeito. Já entendi. Porque eu acho esse filme tão legal é que uma coisa que é muito difícil acontecer no cinema é quando o tema tá muito vinculado com a linguagem. Tipo, às vezes, por exemplo, tem vários filmes que fazem um trabalho muito decente, mas o tema tá lado a lado da linguagem, então a linguagem só reforça algumas coisas, assim. Nesse filme eu acho que tudo que diz respeito ao filme está intrinsecamente ligado ao tema, então ele usa a linguagem para falar o tema também. Eu acho que isso mostra um pouco da maestria, assim, do Scorsese. O tema é bem encarnado, digamos assim. Exato. Daí depois eu acho que, então, esse barulho logo no começo já fala muito do filme. E fala muito também de como eles usam o som diegético, né, que é o som ambiente, para construir a cena. E por mais que o tema seja silêncio, o que você mais tem é barulho, mas é um barulho de angústia, de gente gritando, nesse sentido, assim. O que dá pra ver nesse tema é que no meio do barulho, e é o que o Ferreira? Não, o Rodrigo. Qual é o nome dele? Rodrigues. É o que o Rodrigues fala no final, que no meio do barulho ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Então nesse tema, né, sem mostrar nenhuma imagem, ele já consegue falar do filme, assim, isso é muito legal. Daí já aparecem as cenas da tortura na neblina, né, e aqueles padres sendo torturados. E a partir daí começa. São torturas que de fato realmente aconteciam naquela época, né? Isso. Ele tem esse tema inicial no começo e tem essa cena que já te deixa assim a flor da pele, porque é uma cena muito gráfica e ao mesmo tempo você fica horrorizado junto com o Ferreira, né? Que ele é o padre que está sendo tentado e você ouve a voz dele. E então logo de cara ele já coloca no meio assim do furacão. E também te prepara para o que estava por vir ao decorrer do filme. Isso, exato. Essa cena depois a gente nunca mais vê o Ferreira até o final do filme. Exato. E depois vê pouco também, né? Mas é bem impactante quando ele aparece. Você tem alguma coisa pra comentar dessa cena inicial? Não lembro direito. Não, eu lembro assim, vocês falando agora, eu lembro, não lembro com toda a precisão de detalhes. Graficamente ela, pra quem não sabe, eles pegavam a água de uma fonte termal. Isso. Por um potinho assim, ele tinha furos, como se fosse um chuveiro. Nossa, lembrei já. Pra água cair, a água quente, ela cair na pele da pessoa bem devagar.
E você vê a pele realmente ficando vermelha, escamando. É muito boa essa cena, parece realmente verdade. Agora eu lembrei de tudo. Lembrou. A fisicalidade da cena e de todas as torturas são impressionantes, assim, o impacto que ele consegue dar. E por a câmera estar sempre distante, ele dá uma crueldade pra cena. Mas o outro cineasta que o Scorsese presta tributo também, eu acho que é o Bergman, que ele trata sobre... Ele tem a trilogia do silêncio, que fala muito sobre o silêncio de Deus. O Bergman é um cara que gosta de... É um diretor sueco também, que trabalhou ali pela década de 50 e 90 também. Sétimo Selo. Diretor de Sétimo Selo, Persona. Ele trabalha esses mesmos temas do filme. Ele tem umas cenas lúdicas, assim, relacionadas com animais que às vezes não tem nada a ver com a cena, por exemplo, a cena dos gatos, que tem aquela... o Andrew Garfield está sozinho. Tem um monte de gato. E tem um monte de gato no vilarejo. E aí, o lagarto também, tipo, a câmera foca num lagarto que não tem nenhuma explicação, mas ele serve pra te dar uma ambientação. Isso vem muito do Bergman também. E o Bergman, ele trata muito a violência de uma forma crua. Então, essa câmera distante, isso dá uma crueldade pra cena ainda mais impressionante. Inclusive, se eu não me engano, o Bergman tem um filme chamado O Silêncio também. E o Bergman foi um dos caras que influenciou toda a geração do Scorsese na década de 70 em Hollywood, o Coppola, Spielberg. E fora essa cena inicial, tem mais alguma cena vocês gostariam de comentar? Marcou vocês? Eu lembro bastante depois disso, que tem essa cena mostrando no Japão, e aí depois muda pra... Eu não lembro se é Portugal exatamente. Eu acho que é Portugal. Estavam. Porque assim, eles tinham o centro tal, do seminário e tal, grande centro religioso na época, na verdade, né, Portugal, mas eles também tinham, na época, e o livro fala bem disso, seminário, não sei se seminário... Mas era assim, uma instalação muito grande da Igreja Católica, já no Oriente, na China, se não... Macau, acho que é Macau a cidade que tinha. Mas acho que nessa primeira cena é em Portugal, que estão os dois, tipo, subindo a escadaria, sabe? Eu achei muito massa isso. E de cima, né, é legal que tem vários planos de cima, como, tipo, The Sims mesmo. Mas, melhor referência. De cima mesmo, porque ele não é um plano... com um G assim pra baixo, mas ele é bem aéreo assim, de cima, e pode ser interpretado como a visão de Deus assim. O contraste também, né? Todo mundo de preto, a escadaria bem branca. Sobre a fotografia ainda é legal como eles usam muito espaço vazio, então o tema de isolamento e opressão também. E o Bergman tratava muito disso também, de às vezes colocar a natureza em um lugar muito relevante da cena e o humano bem de canto, e dando a entender que o humano está se sentindo oprimido por todo o ambiente, assim. E a fotografia usa bem disso. As cenas que tem neblina também te dá bem um senso de inesperado, de sabe que tá na sua frente. Vocês falaram que o filme o nome é Silêncio, né? Mas tem barulho pro filme, é muito importante. Eu lembrei quando os dois missionários, o que aconteceu? Que o mestre deles era missionário do Japão há um bom tempo, e eles ficaram sabendo através de uma carta que aquele mentor deles, que havia sido super influente, tinha apostatado da fé. Ou seja, ele tinha cedido as torturas, as pressões políticas e tudo mais lá no Japão. E eles não acreditavam nisso, né? Eles não achavam que seria possível conhecendo o mentor deles. Então essa cena aí que a gente disse da escadaria é o momento que eles estão indo até um superior, eles relatam isso e eles, não sei se pedem a melhor palavra, né? Mas eles requisitam a ida deles até o Japão para ir procurar esse mentor deles. E é claro que no Japão eles enfrentaram as mesmas dificuldades de todos os missionários, de ficar escondido e tal. E aí no barulho eu lembro muito das cenas que eles estão naquele casebrezinho escondido, e aí você ouve barulho de passos à noite, assim, tipo, você fica pensando, nossa, já era, encontraram eles. E aí quando vê, são os cristãos atrás deles. Então, esse barulho é muito marcante. Bom, então, aí eles vão passam um tempo e tal, e eles vão de Portugal até o Oriente. E aí a primeira parada deles é
se não me engano é Macau mesmo, a cidade. Que foi tipo um ponto da viagem deles. Que eles vão pra China, né? É intermediário, assim, porque eles foram até a China e da China depois eles iriam pro Japão. E eu acho que é na China que eles encontram o Kichihiro, que depois eles tornam um personagem bem importante. E eles Pra mim é o personagem mais interessante. e eles encontram o Kichihiro em Macau, na China. Ele iria com os dois até o Japão, conduziria eles até lá. A questão é que o Kichihiro não aparentava ser o melhor guia possível, né? Logo na primeira aparição dele. Todo bêbado. Jogado debaixo da escadaria. no meio de um lugar super sujo e tal. E aí eles vão e o filme retrata toda a dificuldade da época mesmo, de locomoção, né? Tipo, no desafio não era só chegando no Japão, tem todo o desafio da viagem e tal. Mas voltando um pouquinho pra ele, você vê que o Kichihiro, né? Desde o começo você entende que ele tá relutante com o lance do cristianismo. Sim. De seguir a Jesus. Tanto que fala, ele é cristão também. Ele fala, não Christian. Tipo, cristãos morrem. Mas só que o Rodrigues já pega, desde o começo ele já pega essa relutância dele. E isso é legal, porque isso vai carregar o filme todo. Eu não lembro direito a postura do Garp em relação ao Kichihiro. Ele não confia. Esse é o personagem do lado, né? Ele não confiava nele. Nunca confiou. Eu achava assim, o Rodrigues, ele não que aceitava, ele de fato ele era relutante e tal. Eu não lembro quem é o personagem que apresenta eles pro Kichihiro. Aí o Kichihiro segue eles, eu lembro, o livro nessa parte é bem descritivo assim, na viagem deles da China até o Japão, que o Kichihiro arma um barraco lá no navio e tal. Eu acho que isso não tem no filme. Não tem no filme. E ele, Mas é legal saber. E os caras queriam jogar ele do navio, uma coisa assim. Ou seja, eles tinham um guia super adequado. E aí a gente chega no Japão já, ou mais eu... Pode ir pro Japão. E a gente chega no Japão. Aí fala do Japão, que você gosta mais do Japão. Não, quando eles chegam no Japão, eles são muito cautelosos. Primeiro que eles chegam naquelas cavernas, né? E o Kichihiro já deixa eles sozinhos. E é Francisco, né? O outro. Sim. O Francisco ele já fala, meu, deu merda. Tipo, ele vai denunciar a gente. Então, o medo dele trair eles sempre foi eminente também. E já, quando eles estão esperando ali na caverna, eles começam a cantar hinos e tal. O filme é tenso desde o começo, desde o primeiro momento que eles chegam lá, eles já têm essa ameaça da perseguição, né? Acho que perseguição é um tema muito legal também. E martírio fala muito do que o filme tem a dizer, assim. Mas só que daí o Kichihiro chega e eles encontram os cristãos, os Christian. Cristas. Chama ele de padre. É padre. Os cristãos no Japão, eles recebem muito calorosamente, né, os missionários. É muito curioso. E eles chamam a comunidade entre eles mesmo. E aí alguns dos homens tal eu achei aqui a aldeia de Tomoji, que é a primeira que eles ficaram. Legal. Eles tinham não postura de sacerdote, né? Mas eles exerciam um papel, mas eles sentiam muita falta dos sacerdotes europeus. Sim. E aí Principalmente para o catolicismo, né? A questão dos sacramentos e tudo mais. E aí é interessante ver como eles recepcionam esses missionários, questão eu não lembro se é cruz, que os sacerdotes europeus eles entregavam assim, eles faziam, não sei se é nessa parte do filme, eles faziam cruz com palha. É, isso aí. Eles fabricavam os próprios sacramentos. Todo esse período, né, que eles ficam lá com eles, mostra também que o símbolo religioso é muito importante para os japoneses, os católicos também são, mas os japoneses também mostram um pouco disso. Uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é se vocês acham que o Japão ficou meio estereotipado, tanto o vilarejo quanto a galera que faz a perseguição, né? Se você achou que foi uma representação rasa do Japão, estereotipada, tipo, bem americanizada mesmo, os ruins são os japoneses e os europeus brancos, que é legal. O que vocês acham disso? Eu não achei, eu achei bem pertinente. Eu acho que poderia ser muito pior, eu acho que também depende de quais japoneses do filme você está falando, né?
Porque com... Exatamente isso que eu ia falar, mas continua. Com esses japoneses que a gente tá falando que receberam, os camponeses que receberam os missionários, e eles tinham a liturgia deles nas casas, lá na aldeia e tal, você tem muita afinidade por eles e você fica imerso na fragilidade daquela comunidade, né? Tanto nisso que a gente disse da necessidade que eles tinham dos sacerdotes. Agora, pense nessa comunidade sem o sacerdote correndo o risco constante de perseguição. Isso. Então você percebe muita fragilidade. Então a chance de você criar um estereótipo dos ocidentais versus orientais nesse contexto, eu acho que é muito difícil, não passa essa ideia. Aí agora, na segunda parte do filme, talvez fique mais complicado. Mas então, Mas eu acho que o filme deixa bem contextualizado, assim. Sim, então... eu acho que uma coisa que eles não deixam cair nisso é porque, primeiro, tem uma gama muito grande de japoneses. Então, dentre os fiéis, tem os caras que são mais conscientes, tem os caras que seguem mais de uma forma cega. Dos que perseguem, você consegue entender o lado deles e tem uma diversidade grande de pensamento do lado deles também. Então, por ter uma grande diversidade dentro dos personagens japoneses, eu acho que meio que corta um pouco disso. Eu não acho que fica estereotipado, não. Eu acho pertinente porque realmente o filme, esse lance do simbolismo, ele é muito forte. Tanto que você percebe que você fica meio na dúvida, o filme chega a abordar isso, de que se os japoneses eles estão entendendo realmente aquilo que está sendo passado para eles. Sim, que é o lance da cultura, né? De que diz respeito ao cristianismo. Porque eles, a questão do simbolismo para eles era muito forte. Tanto que eles dão mais valor do que até a cultura europeia para pequenos símbolos, seja um crucifixo, uma hóstia. E nos inquisitores, você vê a preocupação deles, que ela faz sentido, porque a época que eles estavam vivendo eles eram meio que ameaçados pelo país que era bem maior, que era a China, e eles estavam ali e eles poderiam ser invadidos e eles podiam perder a cultura deles. Tipo, a cultura era o mais precioso que eles tinham. Para o japonês, a tradição até hoje, é um negócio. Até hoje é um tradição. E tipo, perder isso pra eles era uma das piores coisas. É a luta deles pra segurar, né? Sim, e quando eles viam que os cristãos estavam querendo fazer esse tipo de mudança, de atitude, de modo de vida, eles falaram, cara, não vão permitir isso. Isso eu acho também, porque ainda sobre esse tema, dá pra ver também que a fé dos japoneses é maior, tipo, eles têm mais firmeza na fé deles. Eles são mais compreensíveis também, porque os que perseguem, como que é a palavra? Inquisitores. Mas todos que perseguem, eles conseguem fazer o diálogo e parece que eles entendem muito mais os cristãos do que os cristãos entendem eles. É aí que entra a arte da guerra. Ah, guarda aí. Um pouquinho, vamos ficar um pouquinho ainda no tempo que eles ficam ali no vilarejo. Que uma coisa que é interessante disso que eu acabei de falar é a impaciência do Francisco com os japoneses, que ele começa a ficar muito incomodado com o contraste com a língua cultural também. E ele mesmo fala assim... Como eles abordavam a fé, né? É muito contrastante também. Ele começa a ficar impaciente e ele mesmo fala, desculpa pela minha impaciência. Isso é mais um sinal da falta de sensibilidade deles de lidar com a cultura alheia, né? Mais algum comentário aí desse período que eles ficam escondidos? Eles ficam, na primeira etapa, assim, eles ficam juntos com essa comunidade na própria aldeia de Tomoji. E aí, pela consciência daquela comunidade, de que a qualquer momento os inquisitores poderiam chegar naquele lugar, essa comunidade encaminha eles para um esconderijo, que é uma casinha ali próxima, que na verdade eles não ficam escondidos na casinha, né? Eles ficam escondidos debaixo do chão da casinha. E aí, quando eles estão escondidos nesse lugar que começa a deflagrar, assim, a perseguição, que é quando as autoridades começam a chegar, elas chegam de fato naquela aldeia, e aí a gente contextualizado de como era a pressão do lado do governo japonês. E aí entra todas umas coisas que vão ser importantes pro restante do filme. O lance de pisar no símbolo, né? A gente tá falando aqui bastante que a cultura japonesa trabalha muito com símbolos e tal. E como que as autoridades do Japão, eles queriam segurar o máximo a cultura deles. Porque o Kairon disse, né, que eles estavam ameaçados por uma cultura externa, mas se
se dentro daquela cultura tivessem pessoas aderindo a uma cultura diferente, que seria... isso é muito complicado, porque nessa época a questão de contextualização missionária e tal não era igual hoje, né? Talvez era uma coisa muito polarizada. Eu entendo que quando o governo via aqueles japoneses se convertendo ao cristianismo, é como se eles já estivessem perdendo a batalha cultural dentro deles mesmos, né? Uhum. E aí, assim, entra uma coisa importante que é como eles requisitavam a negação da fé. Eles iam até as aldeias e o modo que eles pediam não, né? Pediam é uma palavra muito fraca. Eles exigiam que os japoneses apostatassem, ou seja, negassem a fé deles, era pisando no símbolo de... não lembro se era Maria, né? Acho que era Jesus. Primeiro era Maria e depois... Tem os dois? Tem os dois, acho. Ah, legal. Vocês lembram o nome do instrumento? Não, eu acho que é uma imagem. Não, tinha um nome específico. Não lembro. Enfim, tava falando que do primeiro contato, o Rodrigues e o Francisco, eles viram, né, de fato, o que acontecia. E aí a aldeia de Tomoji passa pela primeira revista, digamos assim. Eles estavam procurando sacerdotes e eles estavam escondidos, né? E aí mostram os instrumentos, as formas que eles requisitavam a apostasia. Então, tipo, cuspir no símbolo, no crucifixo. E eles levavam uma placa que a gente não achou o nome disso, mas tem um nome específico, com uma imagem ou de Maria ou de Cristo, e eles falavam pros aldeões pisarem, né, como um símbolo de negar a fé. E aí você pode pensar, mas como assim o cara vai negar a fé só de pisar no negócio? Mas vem tudo que a gente tá dizendo da simbologia, da importância dos símbolos, né? Pra eles aquilo era definidor, digamos assim. É uma coisa que dá pra contextualizar pra gente, assim, eu vi isso aí numa aula de História da Arte, uma vez, que imagina se você pegasse uma foto da sua família ou de alguém que você ama muito e você rasgasse o rosto dessa pessoa que você ama muito. Agora imagina, talvez você não consiga sentir o que se passaria se você fizesse de fato, né? Mas você sente algo, tipo, por mais que não fosse a pessoa... É simbólico. É simbólico, entendeu? Há um simbolismo. Então, pros camponeses isso era muito marcante. Os inquisitores, eles pedem para escolherem 4, né, pessoas para serem levadas. Mas as 4 pessoas pisam nessa imagem, mas eles mandam assim, isso é muito fácil, então eles cuspirem no crucifixo, então, pra reafirmar isso. Os 3 daqueles caras do vilarejo não conseguem. O único que consegue cuspir é o Kichihiro. A gente já tinha descoberto antes que ele já tinha apostatado uma vez e a família toda dele não apostatou, só ele apostatou. E como ele carregava essa culpa por anos, né? Fazia uns 7 anos mais ou menos que isso já tinha acontecido. E desde então ele se sentia muito culpado, porque ele foi o único que tentou se salvar. E tanto que ele confessa pro Rodrigues sobre isso. E antes desses 4 aldeões irem ao encontro dos inquisitores... Gisama. Tem uma conversa muito legal de um deles falando assim pros padres, e se eu ficar com medo? E se eu não conseguir fazer o que me pedirem? Rodrigues dá o primeiro indício de que ele tem uma mente mais aberta, assim, não ortodoxa talvez, que ele fala assim, tudo bem, você pode falhar, você pode ter essa falha humana, e o outro padre fala, não, pelo amor de Deus, você não pode falar isso. Não fale, você não pode falhar. Você tem que continuar até o fim. E aí é quando esse aldeão dá um crucifixo de madeira que mais pra frente... É muito importante. Então, de novo, esse lance de que os aldeões, a fé deles sempre se mostrou mais forte e eles eram mais firmes na fé, pelo menos na maioria, do que os próprios padres às vezes. E daí esses 3 que não cuspiram, eles são crucificados, que eu acho que é consenso aqui, que é uma das cenas mais impactantes. Pra mim. E eu acho que é a morte do que tá no centro ali, né? Eu esqueci o nome dele, mas a morte dele é uma das mortes mais impactantes no cinema pra mim. É o senhorzinho? É. Mokishi.
Não o grisalhinho, o que tá no meio, sabe? O último a morrer. O último a morrer. Eu acho que é o baixinho. É. É ele mesmo. Ele que meio que tinha o papel de sacerdote antes do... Sim. Ele não foi uma crucificação... Eles não morreram pela crucificação, exato. né? Eu acho que foi, além do impacto da água e do tempo que eles ficaram lá, O Kyron é a explicação de todas as torturas. Eu manjo de torturas. Porque a cruz estava à beira-mar, né? Então, eles não só estavam crucificados, mas também tinha o mar ficar batendo neles. A maré que subia, afogava eles praticamente, né? Então eles acabavam engolindo água e acabava postergando mais o tempo deles lá, que é o mais tenso. E a exposição ao sol também. E eles sentem a aflição assim, que eles não morrem afogados de uma vez, porque a maré tipo, sobe e desce, né? Então assim, até mostra bem isso, que a maré baixava, aí subia de novo e eles ficavam levantando junto. Sim. E parece que eles não morriam e ficava boa parte da comunidade ele esperando. E depois, se não me engano, eles eram cremados, né? Eles eram cremados. Pela própria comunidade, se não me engano. Eles não podiam, porque até... Não queriam que eles tivessem um enterro cristão. Não queria que eles tivessem um enterro cristão e eles eram cremados pra não sobrar os ossos, pra que eles não fossem adorados também. De alguma Tinha esse forma. lance. Na crucificação ainda, é uma cena que eu achei muito forte, assim. É quando um deles morre, daí o senhorzinho que tava do lado direito, né? O que tá no meio fala assim, ele tava clamando por Deus, Sim. aquele senhorzinho. Ele falece e o cara que tá no meio, ele fala, Deus, toma o espírito dele. E eles ficam gritando e é terrível, cara, é muito forte. E a única coisa que você não tem trilha sonora, você não tem nada. É só o barulho do mar e a voz dele. A imagem dele caindo na água quando ele falece é muito forte, porque ele não simplesmente cai, né? Ele vai cedendo aos poucos e um dos braços dele se solta, então ele fica meio suspenso na cruz. É muito forte essa cena. Isso em silêncio. E os padres ficam observando essa cena de longe só, eles não podem fazer nada, infelizmente. E também quando eles são cremados, tem a narração do filme que diz que quando o fogo atingiu o corpo deles, tanta água que tinha, chegava a evaporar na hora. Então, aí começa a ficar mais tenso. Um pouquinho, ligeiramente. Só pra situar melhor, eles são crucificados depois de terem voltado Eles foram pra Nagasaki, né, se não me engano. Levaram eles pra Nagasaki. Sim, eu acho que sim. E aí eles voltam, e eles são crucificados. E aí os padres, eles são obrigados a se esconderem dispersos. Eles vão sozinhos, né, praticamente. Parece que sim. Eles são deixados meio que são sozinhos. enviados, assim. Eles vão, os japoneses acompanham eles de barco, mas quando ele chega na praia ele fica sozinho. E aí eles vão atrás de outras comunidades. E aí tem uma parte muito interessante que a gente já citou aqui, que é quando o Rodrigues ele chega em uma comunidade que tem os gatos. Uhum. Essa comunidade já tinha aparecido mais pra frente, não, mas No começo? no começo do filme, que era uma comunidade também muito fervorosa, que quando eles foram pra lá foram muito bem recebidos e tal. Muitas pessoas batizadas, essas coisas. E aí o Rodrigues ele chega lá, depois que ele é enviado de barquinho e tal, ele chega lá e tá deserto, o lugar tá deserto. E aí você começa a sentir que a qualquer momento, tipo, eles vão ser encontrados, né? E aí o Rodrigues ele fica naqueles esconderijos bem improvisados, né? Até que um deles ele encontra de novo o Kichihiro. E durante esse momento antes de encontrar o Kishihiro, você ouve o voice-over, né, dele falando. Aí acho que a crise existencial dele de fé começa a bater bem forte, né? Do silêncio. Ele começa a questionar explicitamente o silêncio de Deus. Começa a questionar também, ele entendia que tinha que ter sofrimento, mas por que tinha que ser tanto? E porque pra aquele povo, né? Pra aquele povo. Ele chega meio que enlouquecer também, né? Ele fica meio surtado. Tem a parte da água. O famoso surto, né? O famoso surtinho. Daí ele encontra o Kishihiro. Pode continuar. O Kichihiro tava escondido em um lugar e tinha saído. E aí ele entra pra se esconder nesse lugar. Ele repara que
tinham coisas recém-usadas, né? E ele encontra o Kichihiro e ele não tinha muita opção, né? Porque assim, O Kichihiro? O Rodrigues. Aham. Porque, querendo ou não, o Kichihiro sabia mais pra onde ir do que o próprio Rodrigues. E é interessante, o Kichihiro, quase toda cena que ele aparece, ele pede confissão, né? Cara. Se confessar pro padre. Aí tem um momento de confissão de novo e tal, e aí a relação dos dois afunila um pouco, mas depois desafunila tudo de novo. Porque o Kichihiro meio que entrega o Rodrigues. Ele entrega o Rodrigues. Traição a la Judas. Foi uma cena assim, é meio de alívio, que é quando o Rodrigues encontra água, então ele toma água e tal, isso aqui. Mas vendo de novo, não sei se vocês chegaram a ver a segunda vez, que quando o Chihiro tá levando ele pra beber água, dá pra ver claramente que ele tá armando alguma coisa. Quando você vê a segunda vez, né? Pra ser entregue. É muito na cara. Daí ele leva... E o Rodrigues já tá bem fraco já. Então o Chihiro leva ele pra beber água e o Rodrigues tá sozinho e tem essa cena da água, né? Nos primeiros momentos do filme, quando o Rodrigues, né, ele ainda tá em Portugal, ele tem uma imagem de Cristo no teto do alojamento onde ele fica. E ele fica observando aquele rosto. E quando ele tá nessa cena no lago, quando ele encontra a água, ele vê o rosto dele refletindo Jesus. Isso é um tema legal também que eu queria perguntar pra vocês, porque os japoneses sempre falam sobre a arrogância dos padres, porque ao mesmo tempo que o Rodrigues está sempre querendo se parecer, buscar essa imagem de ser igual a Jesus, eu não sei até onde carrega a arrogância nisso, até onde o relacionamento deles com os japoneses é de superioridade e ele quer ser igual a Cristo, mas por orgulho. Como vocês veem isso? Como jesuítas, né, que querem catequizar uma cultura, um povo que eles consideram abaixo, né? Eu acho que eles foram com essa mesma mentalidade pro Japão. Mas acho que um dos maiores erros deles é realmente não conhecer a cultura. E quando eles se deparam com o Japão, eles veem que os caras eles já são totalmente consolidados com a religião deles, com a cultura deles. Que tem a metáfora da raiz, né, da terra, que não fica, que é um pântano. Eu acho que se ele tinha alguma postura de arrogância, eu não sei, mas talvez isso seja desmanchado ao longo do filme. Ele é literalmente desmanchado ao longo do filme. Eu não sei se realmente chega a ser arrogância mesmo, mas eu acho que é mais uma confiança de tipo, vai dar certo. Deu certo em tantos lugares, por que não daria aqui? Eles foram já com essa mentalidade, então não chega nem a ser arrogância, talvez uma confiança excessiva, não sei. Sim, pretensão. Ou uma coisa que eles não tinham noção de que era realmente difícil. Talvez eles... mais pra esse lado mesmo. E aí sim, quando eles enxergam, quando eles veem a crucificação, quando eles veem os primeiros contatos da aldeia com os inquisitores, quando eles não estão mais caminhando, procurando o padre, mas eles estão, parece que muda o foco, agora eles estão fugindo, né? Uhum. E aí acho que começa a ter um choque de realidade. Muda o foco totalmente, eles são perseguidos, eles esquecem do objetivo principal deles, praticamente. Sim, legal. Então, depois disso, o Rodrigues é encontrado pelos inquisitores e a gente descobre que o Chihiro traiu ele. E daí o Rodrigues, uma cena que é legal também, que o Rodrigues encontra um casal de japoneses e ele está conversando com os japoneses que estão aprisionados também, e pro Rodrigues eles estão pra morrer. A menina até compartilha um pepino com ele, conversando com eles, e ele vê tanta calma nela, e ele fala assim, como vocês conseguem estar tão em paz, vocês estão pra morrer. E é o padre, tá ligado? É o último cara que então, deveria isso aí, confiança excessiva já era. Se tivesse qualquer confiança excessiva, eu acho que é bem curioso e irônico ter essa cena da água e que ele tem aquela risada. Então, falando em termos de atuação, quando ele deu aquela risada, ele, ele chegou em outro nível. Sim. Porque ele mostra uma faceta do Rodrigues que a gente não tinha visto.
E é curioso ele colocar essas duas cenas, uma atrás da outra, praticamente. Tipo, essa confiança dele de ser igual a Jesus e logo depois, quando a iminência da morte tá perto, esse desespero dele. E logo depois disso, a gente conhece o Inquisitor, né? Todos os diálogos do Inquisitor com o Rodrigues, pra mim, são incríveis. Vocês dois já sabiam que o tema do filme era não necessariamente que o Rodrigues não tinha muito ameaça dele ser morto, que era o drama era ele ver as pessoas ao redor dele sendo torturadas e a partir disso. Mas até ali, é bem no meio do filme, né? E até ali o medo dele era de ser morto, né? E ele tava com a cabeça pronta pra isso. E quando isso meio que não acontece e o Inquisitor fala, não vou matar você, eu só vou matar as pessoas com quem você tá dando se importa, né? E tem a frase icônica de que a sua glória vai ser às custas do sofrimento deles, né? Eu acho que quando começa a entrar realmente, a gente começa a ver muito mais a ação dos Inquisitores, é que você percebe uma faceta do filme que eu não tinha me ligado, por falta de conhecimento mesmo, quando eu tinha assistido o filme, que é a ligação que ele tem com a arte da guerra. Eu fiquei muito impressionado, porque todos os diálogos que esse Inquisitor tem, ele mostra claramente os diálogos que se passam no livro do Arte da Guerra. Tanto na forma que ele trata o Rodrigues, esse lance de você não matar a pessoa, mas você não tem um terror físico no primeiro momento com ele, porque eles não maltratam ele de forma alguma. O Rodrigues, quando ele tá encarcerado, até faz uma oração agradecendo a Deus, tipo, pelo tempo pacífico que ele tava lá. Sim, e tipo, eles tratam ele muito bem, mas em comparação com o restante do povoado lá, ele realmente quer matar. Porque ele quer dar um terror muito mais psicológico pra ele do que físico. E isso é uma estratégia que era usada muito nessa época. E eu cheguei a comparar esse filme com realmente um campo de batalha, depois que eu vi essa perspectiva. Porque eles foram pra lá, pro Japão, despreparados, sem saber a cultura, sem saber como que eles iam fazer o trabalho deles lá. E esse é o principal erro, porque os japoneses eles já sabiam da cultura deles, já sabiam como funcionava o cristianismo e sabiam quem eles eram realmente. Entendeu? E o que eles estavam querendo proteger. E tem até uma citação no livro que é claramente o que eles acabaram fazendo. Que é essa frase aqui, ó: conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e em 1000 batalhas não estará em apuros. E isso é uma característica do Inquisitor muito forte. Ele é muito seguro daquilo que ele está fazendo. Você vê no sorriso dele que ele já sabia que ele ia ganhar. Aqui a gente já tá em outro lugar do filme, né? Tá no... aí mais tem nas aldeias. Isso. E é até interessante porque nesse outro lugar você percebe o que o Kyron disse da diferença que realmente os missionários não tinham problema de tratamento, né? Eles eram ameaçados, mas não tinham problema de tratamento. Mas eles assistiam de um lugar muito mais confortável o problema das comunidades pastoreais. Eu acho que já dá pra entrar. Uma das minhas cenas favoritas é a cena da decapitação. É muito legal o jeito que ela é construída, porque daí o Rodrigues fica encarcerado, né? Numa prisão de madeira. E do outro lado estão os aldeões. Isso, e no meio tem um espaço de areia, assim, né? Em uma determinada cena, depois de ter vários diálogos entre o Rodrigues e o Gisama. Isso aí. Quando eles têm esse diálogo na arena, né? É um segundo diálogo que o Rodrigues tem com eles. Eles estão tendo uma conversa sobre cristianismo e tal, e tem uma hora que o Rodrigues fala assim: não, me mostrem um desafio de verdade. Me mostra um Inquisitor. Todo mundo ri e ele não entende e o cara fala: eu sou Inquisitor. Então é o que você falou, que ele já estava plantando o terror desde na conversa e não no físico. E o Rodrigues ele estava preparado para ter um confrontamento físico. Então quando o confrontamento foi intelectual e psicológico, ele não estava preparado. E daí tem uma cena que os inquisitores vão meio que mandar para os aldeões apostatar. E a cena toda você vê da visão do Rodrigues, atrás das barras. Então você tem um ângulo bem aberto e planos longos, né?
uma distância, você tem uma cena muito tensa, mas você tem uma distância, porque você sabe muito bem que pode dar merda. Daí eles mandam eles pisarem, né, naquela imagem, nenhum deles pisa. Por um momento você acha que ficou tudo bem, assim. Eles mandam a galera ir embora e só ficar um ali no meio. A câmera tá toda hora ali pra fora e nisso, quando as coisas começam a meio que acalmar, a câmera vai pra... tem um plano aberto pro Rodrigues. Ele fazendo uma oração, obrigado Deus, porque eu não tinha acontecido nada errado. E isso é uma técnica na TV, assim. Se vocês repararem, quando em uma cena, quando tá sem plano fechado e abre uma cena aberta pro ambiente todo, é que provavelmente vai cortar a cena. Isso é típico de linguagem, assim. Então ele cria na sua cabeça de que ele vai cortar a cena, que a cena acabou, quando ele dá ele se situa no aberto pro Rodrigues. Daí tem outro plano, ali naquela parte de areia, que tá um dos aldeões, você vê a sombra vindo de longe. Ali você já vê que vai dar merda, e é um plano longo, eles não cortam. Você vê a sombra do cara, você vê ele vindo e tipo, o cara que tá do lado do aldeão se afasta e o cara desembanha a katana e nenhuma dá uma decapitação. E a primeira violência gráfica, tipo, é lógico que a crucificação foi tensa e tudo mais, mas a gente não tinha visto nada de sangue até agora, tirando essa cena que é tipo, depois de 1h40 de filme quase. Então, o impacto que tem a cena é muito brutal, assim, o jeito que ela construindo é muito legal. E já começa a criar uma tensão, ela não é física pro Rodrigues, mas ela começa a ficar cada vez mais tensa. Ele tem uma cena que eles estão numa praia, né? Ele reencontra o Francisco Garpe nessa cena. Eu não me lembro se o Francisco ele tava com os cristãos, né? Sim. Eu acho que ele acabou encontrando um grupo, mas aí a minha memória começa a falhar um pouco. Ele morreu? Tipo uma coisa super... Uma coisa bem... Eles levam o Rodrigues pra ver a cena, mas ele deixa ele em uma distância segura, né? Tanto que ele grita, esperneia e o Francisco não vê ele. Detalhe que ele achava que ia encontrar o outro padre, o Ferreira. O padre Ferreira. Isso, exato. O Rodrigues está vendo de um ponto que eles estão fazendo basicamente o que estão fazendo com o Rodrigues, né? Que é tentar fazer o padre apostatar pra fazer exemplo pros outros. A tortura que eles submetem os aldeões dessa vez é no mar também, e é por afogamento, né? Eles colocam os caras no barco, colocam eles em volta de uma palha e jogam eles no mar e afundam eles, né? De forma que eles não conseguem... parece que eles não conseguem se virar, né? Eu acho que é isso, eles ficam boiando e eles não conseguem virar pra... A ideia deve ser a palha ficar molhada e eles acabarem afundando. Uma coisa que eles falam também, que é muito terror psicológico pros padres, é que contaram pro Francisco que o Rodrigues apostatou. Esse é um lance curioso também de como cada um dos padres lidar com essa perseguição, né? O Ferreira, a gente descobre que mais pra frente que ele apostatou também, mas ele apostatou full. Mas o Francisco, ele deu a vida dele também, de certa forma, mas foi de um outro jeito, né? Então quando ele estavam afogando os aldeões, ele tentou nadar e tentar salvar de alguma forma, mas os caras acabaram afogando ele também. Virou martírio também de outra forma. Os caras não queriam matar ele, mas ele arranjou um jeito de tentar dar sua vida, né, pros aldeões, mesmo que fosse hopeless, assim. E aí o Rodrigues fica pensando o que o amigo dele ficou pensando, imaginando que ele tinha apostatado, né? Você viu o semblante do ator, assim, ele tava bem inchado, parece que chorou bastante, você imagina o que ele devia ter passado. E aí você pensa que isso seria mais um motivo de fragilizar ainda mais, né, a postura deles. Uma coisa legal dessa cena também é que de novo é o lance da distância. É uma cena muito tensa de tortura e você vê tudo de longe. O Francisco, o desespero dele ali indo pro mar, e isso dá uma crueldade a mais pra cena. E depois disso, o Rodrigues fica muito conturbado, ele fica quase em estado depressivo, assim, ele mal se mexe. Daí levam ele pra encontrar o Ferreira. Aí é tenso. Aí é tenso. Aí eu quero começar com uma pergunta. Você acha que ele sofreu mais vendo o Francisco morrendo do jeito que morreu, ou quando ele viu a situação do Ferreira? Mas o que foi mais... talvez foi pior pra ele. Desestabilizador. O que você acha? Eu acho que foi ver o antigo mestre dele. Sim.
Eu acho que por ele ter esse peso de mestre, muda tudo, cara. De ser o cara que despulou eles, né? E aí foi a apostasia full, né? Como Foi full apostasia. Além de apostasia, assim, o Ferreira, ele não só apostatou, mas ele se assimilou Ele se rendeu totalmente. Não, totalmente. Ele teve uma mulher japonesa, ele agora mudou de nome. Ele era Tava fazendo um livro anticristianismo. Ele era um mestre ainda, mas ele era um mestre tipo, do outro polo, budista. Né? Sim. Essa é uma cena muito impactante também, porque tem um confrontamento verbal, de fato. O Ferreira falando assim, não vai dar certo. Porque antes disso tem o diálogo Rodrigues conversando com o Inquisitor, que é aquele diálogo das concubinas, né? Que é muito legal também. Que qual que é o nome do cara? Gisama. Eu não sei se é o nome, eu acho que é tipo a função dele. A função dele. O Gisama fala assim, imagina a história seguinte. Um cara, ele tem 4 concubinas, mas elas ficam brigando entre si. Tanto que ele até zoa o padre. Eu acho que não é uma história muito apropriada pra um padre em celibato. Mano, ele é um personagem muito complexo, porque ele tem bom humor, ele tem compreensão do que tá acontecendo. Então eu acho difícil até categorizar ele como vilão, assim. Porque ele não tem essa característica. O filme não corta essa dicotomia, assim, né? E nesse diálogo ele tem o lance das raízes, né? Ele fala que o mais sábio para esse homem seria mandar essas concubinas embora, então não teria mais disputa. E o Rodrigues fala que o ideal seria ele escolher uma esposa, que seria no caso dele falar, no caso é Portugal, então daí não, seria a Igreja Católica, né? E ele responde assim, que o Japão é um pântano, que não frutifica, o cristianismo não frutifica, não daria... não cria raízes. Não cria raízes, exato. O Rodrigues ele argumenta de que não é o solo, mas é que alguém tira isso, né? Então ele consegue bater de frente com o Inquisitor e ele consegue bater o pé. Por isso que eu acho que desestabilizou mais ele ouvir isso do mestre dele, do Ferreira. Porque quando ele vê o mestre dele falando assim, não tem como. E o cara que ficou por anos... O propósito dele ter ido foi pra procurar, porque ele queria provar que não era possível. E ele acreditava. Ele acreditava no mestre dele. Tem um diálogo também muito interessante do Ferreira com o discípulo dele, ex-discípulo, que ele fala... Rodrigues. Que ele fala que ele não acreditava que aquilo que era passado do cristianismo para aquelas pessoas eles realmente entendiam. Aí falou, se você falar que Jesus é o Filho de Deus, eles vão pensar no sol. Sim, e até hoje essa ideia é bem consolidada lá, de que, primeiro, não só isso, mas de que Deus tem que ser uma coisa física e material, mas só que não existe só um Deus, né? Que tem vários deuses. O budismo é muito politeísta, né? Então, de várias formas, é difícil fazer essa transição. Aí tem que explicar outra tortura agora. Eu explico. Que é do poço. O poço é interessante. O Ferreira, ele passou por esse negócio do poço? Passou. Ele tem uma cicatriz aqui. Ele tem a cicatriz. Eu acho que uma coisa que é mais impactante ainda é que o caso do Ferreira nem foi o lance de salvar. Se ele apostatasse, ele não ia salvar outros cristãos. Ele apostatou pra se salvar só. E tanto que o Inquisitor, ele fala assim, a gente não vai matar você, fala pro Rodrigues, a gente não vai matar você porque a gente já aprendeu com os nossos erros. É muito mais impactante a gente mudar você do que... Ele morrer e as outras pessoas... Isso, quiserem fazer o mesmo, porque ele percebeu que se ele fizesse o cara morrer, os outros aldeões iam fazer a mesma coisa, iam morrer por Cristo. É muito engraçado como, naquele contexto de cristianismo, eles entendiam o martírio como algo natural da caminhada cristã, e às vezes até oravam por isso, né? Isso é bem curioso também. É uma discrepância bem forte do que a gente tem hoje. Então esse lance dele, do Ferreira ter salvado, eu acho que é muito forte também, de que ele desistiu. Simples assim. Vocês falaram do martírio, porque talvez fosse o exemplo maior, assim, a apresentação maior de testemunho que eles poderiam ter, né? E aí é como se o Ferreira tivesse negado o testemunho dele, mais ou menos isso. Sim. Você imagina o Rodrigues
tentando lidar com todas aquelas questões de manter a fé dele, como a gente já disse, desde uma parte do filme ele já era confrontado em relação a isso. Ele já tinha como posso falar? Uma batalha interna de fé, não sei. E aí aquele que havia ensinado ele, desmanchou tudo aquilo, né? Talvez isso é muito doloroso, você tá em contato com a pessoa que te ensinou e ela desistir de tudo aquilo que ela te ensinou. Mas é engraçado que, conversando com o Pedro Dutti, do movimento Mosaico... Beijos. Ele ficou muito irritado com... É até engraçado, assim, mas é justo essa irritação com o Ferreira. A gente acabou não falando de outro personagem também, que é o general, que fica perto do Inquisitor. E uma coisa que ele sempre fala é o lance de que vocês não precisam fazer esses gestos de apostasia significando mesmo. É só um gesto, é só uma formalidade. Isso é tão japonês. O lance de você fazer é só a tradição pela tradição, porque tem que cumprir a tradição, tem que cumprir um formulário, né? Mas um ritual vazio. É um ritual vazio, que é a forma vazia, né? Significado sem significado. Exato. Aí a gente encaminha pro final, que o Rodrigues ele é colocado à prova de novo e é oferecido, né? A oportunidade dele apostatar de novo, e dessa vez são cinco aldeões que estão sendo torturados, e Rodrigues começa a ter um desespero, e esse tem um trabalho de som incrível também, que ele tá na cela e ele começa a ouvir a galera gritando, ele não sabe que é gritaria, né, tipo, mas de sofrimento, de tortura, e ele fala, stop this noise, né, para esse barulho. Então, de novo um exemplo de que a linguagem começa a interferir na mensagem também. Detalhe, ele acha que tem um guarda lá fora que tá roncando. Para que esse cara, ele parar de roncar, mas na verdade é o pessoal... Explica pra gente do poço, por favor, cara. Isso. Que é a tortura, acho que é a mais cabreira que tem, e ela é citada algumas vezes no filme, mas no final você realmente vê como que ela funciona na prática. E detalhe também pro Ferreira, que ele tá naquele momento, ele vê todo mundo sofrendo e tipo, pra ele... Já é indiferente. E é verdade, né, cara? É muito tenso, cara. E a tortura é basicamente que coloca você de ponta cabeça dentro da terra mesmo, e prende ela com duas madeiras, assim, como se fosse um poço mesmo, como se a sua cabeça estivesse ali. E, de fato tá. E eles fazem um pequeno corte aqui na nuca. Eu estou simulando aqui. Mas isso não é um vídeo. E pra que esse corte? É que se você ficasse por muito tempo lá embaixo, você ia acabar morrendo muito rápido também. Você ia descer pro seu cérebro e já era. Eles fazem esse corte pra diminuir a pressão. Então o sangue vai escorrendo pela mais cabeça, devagar, mais você devagar. Sente o seu sangue correndo, né? Ou seja, você morrendo aos poucos, né? Bem aos poucos. E o Rodrigues, né? Ele vê essa cena, vê os aldeões passando por isso. O Ferreira tá do lado dele, o Inquisitor também, e fazem a cena que ele já viu praticado antes no filme, que é ele apostatar por meio daquela placa que ele tem que pisar. Isso, e o Rodrigues começa a falar para eles, né, tipo, apostatem, e o Inquisitor fala, não, eles já apostataram já. Isso é pesado também. Para os japoneses é um negócio muito óbvio, assim, se você é um cristão, você ama essas pessoas de verdade, você vai apostatar, porque você tá fazendo eles sofrerem por causa do seu orgulho na cabeça deles, né? Eu não sei também até onde eles acreditavam nisso que eles estavam falando, eles só estavam fazendo um jogo psicológico. Então eles estavam torturando gente que nem mais cristão era. Aí tem uma cena que eu queria comentar com vocês. Mais bonitas também. Então, até hoje eu não sei. Eu preciso corrigir uma coisa. O cara lá, o chefão não é Shisama, é Shogun. Shogun Toku, alguma coisa assim. Enfim, esqueçam o Gisama, é outra coisa. Tem no filme também, mas é outra coisa. Mas então, antes dele apostatar de fato e pisar na placa, ele ouve ele ouviu uma voz. É uma coisa legal e interessante do filme também, que não necessariamente ele crava o que aquelas pessoas estão fazendo não é certo. Ele mostra aquela realidade, levanta os questionamentos, como todo bom filme ele levanta pro debate. Então, vocês acham que aquilo é a voz de Deus mesmo? Vocês acham que é uma voz interna? Vocês acham que é a voz do demônio? Pode ser também. Qual é a interpretação de vocês, assim? Pergunta difícil, hein? A interpretação criativa é de Deus, cara. Eu não consigo separar, pelo menos. Eu também.
Tanto que ele mostra a cena de novo depois da face de Jesus, Sim. daquele quadro. Eu acho que é porque pegou muito pessoal. Mas ele aparece a imagem de Jesus de novo, mas ela se apagando. Tem uma entrevista no YouTube, quem souber inglês eu recomendo fortemente, que é uma entrevista de Scorsese com um bispo. Tem uns 26 minutos. E pro Scorsese é um filme sobre fé e até onde você consegue tirar aspectos que a gente conhece da fé e ainda continuar sendo fé. Eu acho que quando o Rodrigues pisa, eu acho que é um momento que ele desconstrói a noção de fé que ele tinha antes, entendeu? Aquele estereótipo de fé que ele tinha, tem muito lance do orgulho que a gente falou, né? E aqueles pressupostos que ele tinha firme, ele abre mão pra tentar experimentar uma forma de fé diferente. Se é certo ou não, eu acho que é uma discussão aí. Será que ele se libertou da religiosidade? Então, mas será que não é uma linha que se você passar já não é mais fé? Eu acho que é uma discussão que o filme levanta e ele não dá resposta também. Mas sobre o lance da voz, cara, não tem muito... Eu acho que eu acho que a dúvida é o mais legal. O filme levantar essa dúvida e levantar o questionamento, eu acho que é o mais legal. Pra mim aquela voz assim era claramente Deus falando, eu sei o seu coração, eu sei esse momento, eu sei tudo que tá significando aqui, eu sei o quanto esse simbolismo, se esse simbolismo vale ou não vale, assim, tipo, eu sei que no seu coração ele tem uma presença muito grande, mas tudo bem você fazer isso aqui nesse momento, sabe? Foi aquilo que eu senti, pelo menos. Pra mim era a voz de Deus. E tem a questão da imagem também, porque a gente falou da religiosidade e tudo e tal, mas isso foi uma das partes mais marcantes que eu li no livro, que é a cena que ele tá ainda em Macau, esperando pra ir no Japão, e ele fica olhando a imagem no teto, né? No teto do quarto dele. E eu até grifei essa parte. E aí você percebe que aquela relação dele com aquela imagem não transmite ser uma coisa muito religiosa, mas era bem intimista, assim. Tanto é que uma vez eu fiz uma pregação sobre o livro de Jó com um texto de Filipenses. Foi uma mistura. Foi quando eu tava lendo o livro. E aí porque Jó é assim, tem aquela coisa da história de Jó, né, que tudo está dando certo, mas ele conheceu de fato Deus não quando tudo estava dando certo, mas quando todas as coisas deram errado. E é o que é o encontro verdadeiro, né? O encontro do embate. E eu acho que aquela imagem pro Rodrigues ficou marcada, o que ficou pra ele foi tipo... Porque aquela era... Eu entendi que aquela era a referência de não sei de fé, mas talvez a referência de religiosidade. De relação com a eternidade, digamos assim. Eu não acho que a relação dele com aquela imagem foi puramente ou de um jeito vazio religiosa. Por isso que na hora, assim, quando apareceu, eu pensei, tipo, na voz de Deus mesmo. Porque é a imagem que ele tinha guardado de... Não sei se intimidade é a melhor palavra. Relacionamento com Deus. Da companhia de Deus, mesmo tipo, quando todas as coisas já estavam viradas de ponta cabeça. E essa foi a parte mais bagunçada desse podcast. Tá tudo bagunçado, tá tudo certo. Eu acho que foi isso que, se eu entendi o que você falou, é esse lance de que ele tá ressignificando a experiência de fé dele, é isso? Eu acho que fala que sim. Sim. Fez gestos. Às vezes eu esqueço. Com a cabeça. Uma outra discussão se, tipo, é a decisão mais ortodoxa a se tomar. Mas eu acho que isso simboliza isso também, que ele deixa pra trás todos os símbolos e o que ele entendia como espiritualidade pra ir pra um outro nível mais pessoal. E ele deixou essas coisas pra trás. Mais visceral, né? Bem isso. Ele acenou com a cabeça também. Mas eu falei, eu fiz os dois. Tudo bem você fazer um, mas você tem que fazer os dois. Então, depois disso tem como se fosse um prólogo depois, que o Rodrigues ele foi acompanhando Ferreira na função de ex-padre dele, e eles começaram a verificar mercadoria para ver se tinha símbolos religiosos cristãos. Que o Japão ele começou a se abrir para o comércio entre outros países. Mas tinha essa censura, assim, de certa forma. E aí a gente ouve a narração, não mais do Rodrigues, mas de um mercador, né? E falando das vezes que ele foi lá e
como aquele caso dos ex-jesuítas impactou ele. O Ferreira acabou morrendo e o Rodrigues, como o Ferreira, ele acabou se casando, herdando. Cara, é muito esquisito, assim, você herdar a família e o nome de um cara. É tipo, você é assimilado mesmo pela cultura. E o Inquisitor, quando ele vai dar essa notícia do casamento, ele fala assim: você não foi vencido por mim, você foi vencido por essa terra, pelo pântano. E é muito forte isso. E... eu achei aqui uma citação sobre... E eu achei, nossa... Eu achei o nome daquele negócio que eles pisavam. Nossa, fala pra gente. Fumier. Nossa, nunca ia saber. Nunca ia saber. Mas é verdade, eu achei Fumier, que... nunca ia saber. Na explicação do contexto histórico, eu achei uma explicação dessa questão do pântano, né? Desse conceito que a gente falou. Aqui, ele chama de charco, né? O charco de lodo japonês em mim. Aí o autor explica, não, o Rodrigues aqui é um autor explicando o contexto histórico do que se passa na narrativa. O Japão é um charco porque suga todas as ideologias, transformando-as e nesse processo distorcendo-as, que é exatamente o que acontece com eles, né? É a teia de aranha que destrói a borboleta, deixando apenas o feio esqueleto. Cara, que bonito. Amém. Então, no final fica o Rodrigues, ele tem que escrever cartas. Periodicamente falando que ele constatou, como tá. Ele tinha que regularmente pisar naquele símbolo. E aquele japonês que por várias vezes traiu ele e apostatou, o Kishihiro, foi o único que sobreviveu. E eles ainda continuavam, mesmo o Rodrigues não sendo mais padre, ele continuava pedindo a absolvição, né? Ele entendia a autoridade religiosa dele, ou seja, ele manteve a fé até o final, tanto que mais numa eternidade ele foi pego com um símbolo religioso, o Kishihiro. O que vocês acham, que todo mundo falou que é um personagem interessante, assim, no final da jornada deles, assim, o que vocês entendem do personagem, o que vocês entendem pro filme, pra vocês, assim? Acho que a genuidade da fé do Kishihiro. Porque de todos ele parecia o que tinha menos entendido. Mas no final ele provou que era o mais honesto. Era o mais honesto de todos. Se você entende a fé cristã e você quer aplicar ela, todos nós somos ele, né? Tipo, de certa forma. Quem pensa em seguir a fé cristã acaba sendo isso, porque é sempre essa figura que sempre precisa de misericórdia, de certa forma. E ele vai, assim, sem restrições atrás de padre pra se confessar, né? Pra ele aquilo era normal e ele não que ele não tinha desistido, mas ele não entendia que aquilo tava fora do normal. Pra ele era a vivência de fé cristã. E aí depois no final dá a entender que ele era talvez sempre mais honesto. E a fé cristã é assim, né? Não sempre caminhando no mesmo ritmo, acertando todas as coisas, mas sempre relutante com muitas coisas. Não é uma linha reta, né? E isso deixa bem claro no personagem dele, claro, no contexto diferente. E aí tem o final, né? Sim, o final é... E, na verdade, ainda antes do final, e também entrando nesse lance do pântano, é mais uma coisa minha. O Inquisitor, ele fala que existem alguns vilarejos mais afastados que ele permitiu que o cristianismo ainda continuasse. Ah, tem isso? Sim, ele disse. Não lembrava. Ele disse que permitia que eles continuassem cristãos. E será que isso aí foi tudo aquilo que se passou fosse para naquele momento aquilo acontecesse naquela ocasião, que na verdade aquele pântano... Não era pântano de verdade. Não era pântano de verdade. Floresceu um lírio, porque quem não sabe, os lírios florescem em pântano. Então é um pântano, mas que floresce. Indo ao que você falou, indo pro final, né, o Rodrigues, ele nunca mais falou sobre cristianismo, e isso deixa bem claro no filme que... E pro Rodrigues também, em uma oração, ele fala, né, e ele ouve a voz de Deus de novo, né, que tipo, eu nunca estive em silêncio, eu sempre estive perto de você, sofrendo perto de você. O Rodrigues entende que Cristo se revelou nas ações dele. Eu acho que tem um pouco do que a gente falou dos símbolos religiosos, ele não entendia. E da imagem, que eu não disse nada com nada, mas agora fez sentido. Sim, fez sentido. E de que a imagem, não era mais a imagem, né, mas eram as ações dele que tinha que mostrar para Cristo. E ele entendeu, segundo a fé dele, de que guardar aquela fé em silêncio era maior
expressão de fé que ele podia ter, segundo ele, né? E no final, ele morre, né? E tem o enterro dele e a carta, né, do navegante fala que ninguém sabe se ele guardou a fé dele e isso cabe só a Deus. A câmera, no final, quando tá pra cremar ele, né? A câmera vai chegando perto da mão dele e tem aquele mesmo crucifixo que um dos aldeões deu pra ele lá no... Antes dele fugir. Antes de ser crucificado, né? Na verdade. Antes de acontecer alguma coisa ruim. Sim, exato. Que provavelmente foi a esposa que colocou. Então, a gente tem duas informações aí. Que ele guardava o símbolo religioso e de que a esposa dele sabia da importância dele. Então, será que de alguma forma ele não passou isso? Mesmo que não fosse por palavras, né? Eu creio que não tenha sido ela que tinha colocado, mas eu vi que eu sei que ela viu. Ela coloca, eu acho que alguma coisa, né? Eu acho que foi ela que colocou. Não, ela coloca ela enrola num pano, assim, acho que ela coloca uma faca, uma lâmina. E ela coloca nele, só que antes, corta pra voz dela, ela vê o crucifixo entre as mãos dele. Mas ela deixa passar. E tem um relato legal também do crossover, é que não tem relatos dela ter chorado. Então será que ele entendia a salvação, de que ele foi salvo e que tinha uma vida após? Eu acredito. A última pergunta que eu queria fazer pra vocês antes de terminar e fazer as considerações finais é... Trabalho acadêmico. Não, tipo, todo mundo que tá aqui, nós somos cristãos e nós como cristãos, eu acho que pra gente tem um apelo bem forte, assim, esse filme e a gente consegue se colocar no lugar dele, assim. E o próprio Scorsese falou que o que era tão interessante pra ele era que, ortodoxamente, é muito difícil você defender o que o Rodrigues fez. Mas quando você se coloca na situação dele, e a ficção tem esse poder, né, de te transportar e criar empatia, o jogo meio que muda. Então eu queria fazer a pergunta perspicaz de que vocês na situação do Rodrigues, o que vocês fariam? Vocês apostatariam? Ou, tipo, pelo menos nem que fosse simbolicamente? Ou vocês continuariam firme sem fazer esse gesto e entendendo que o que acontecesse, aconteceu? Silêncio. Eu acho que... No primeiro momento eu achava que era simples, mas revendo assim e falando aqui também, acho que não é tão simples assim. Se fosse só o ato de pisar por pisar, mas o meu coração mantendo aquilo que eu acreditava, eu faria, assim, com certeza, sem parar pra pensar. Pisava com 2 pés. Com os dois, o dia que eles quisessem. Mas sabendo que, além de apostatar naquele modo de simbólico, você também tinha que viver em silêncio sobre a sua fé, eu acho que seria uma coisa muito pior. Eu acho que não tem tanto como me colocar no lugar, mas eu acho que eu preferia a morte do que ficar em silêncio. Mas esse que é o lance, eles provavelmente não te matariam. Então ia ser mais difícil aí. Você então não resolveu nada. Ou você podia meter o louco que nem o Francisco, tipo, se meter no meio lá dos caras e fazerem eles te matarem de alguma forma. Você, Bruno. De essa questão de pisar e por ser muito formal e tal, aí tudo bem. Mas o lance que o Kyron disse de ficar em silêncio uma vida inteira, né, e no fim ser o que eles queriam, né? Aí é complicado, cara. Eu vou deixar igual o Fêmea, vou deixar aberto. Eu não vou fazer uma de contrariar e dar uma resposta fixa também, porque eu acho que não dá. Só estando nessa situação mesmo. Mas eu acho que de novo, pra enfatizar, assim, eu acho interessante o quanto o filme levanta essa questão, assim. De até onde você consegue tirar as coisas e continuar sendo fé. Eu acho que o simples fato do filme levantar esse questionamento já é um grande... É um empurrãozinho. É um empurrão, assim. Não tem como saber, assim, o que você faria, mas eu acho que tem um pouco a ver também com o lance de não ficar tão preso no que a gente acha que é certo, assim. Porque é muito fácil levar as coisas muito literalmente, assim, né? Em termos de fé cristã. Mas, na verdade, não é isso que a fé cristã pede, ou pelo menos ela propõe pra gente. Eu acho que é exatamente a gente analisar a situação
levar cada situação de acordo com o que a gente entende, nossa vivência, né? Eu acho que o filme traz isso, de desafiar esses conceitos, né? A gente também não pode dizer que só por ele ter ficado em silêncio isso não tenha sido um testemunho, né? Sim. O simples fato de ter chegado até nós, e nós como cristãos, a gente ter tamanha empatia pelo personagem, com a história dele, a gente ponderar sobre ser desafiado pelo desafio que ele teve, mostra que de alguma forma ele foi um testemunho de fé, né? Sim, concordo. Isso aí. Mais algum comentário gerais sobre o filme? Todos em silêncio. Vamos todos comentar em silêncio agora. Pronto. Mais alguma coisa? A gente recomenda o filme, né, bastante. A gente disse bastante no começo também que não é um filme simples. Tanto é que, tipo, a gente poderia ter discutido muito mais coisa aqui, mas se a gente assistir mais vezes também a gente poderia trazer mais coisa ainda. É um filme difícil de assistir, mas vale a pena você assistir com calma, vale a pena também assistir mais de uma vez até ficar aberto às reflexões que o filme propõe, né? Sim. Como eu disse, eu gostei muito desse filme e a segunda vez que eu vi ele cresceu ainda mais. Eu não sei até onde ele vai, o lugar dele na história do cinema, assim, se as pessoas vão olhar pra trás e lembrar desse filme. Mas é um filme memorável, ele é no mínimo, ele é regido com maestria, assim. E é isso, eu acho que, de novo, só lembrando a entrevista com o Scorsese, eu acho que é muito legal quem quiser se aprofundar e ver, não só com o Scorsese, mas com o Andrew Garfield também, como o papel, não só nesse filme, como Até o Último Homem impactou ele. Então, é isso. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.